é muito bom receber vocês aqui e saber que você está interessado pela continuação desse estudo no nosso Bíblia Simples. Você que tem já o seu material físico aí, mantenha na mão. Se você está com o material em PDF, é bom que você mantenha também ele aberto aí, porque nós vamos usá-lo bastante hoje. Nas 3 primeiras lições, na verdade tivemos 2 encontros, mas nós já passamos por 3 aulas diferentes aqui no nosso curso do Bíblia Simples. Nós vimos primeiro por onde começar, falamos sobre algumas implicações de você ler a Bíblia e como nós temos essa diferença, né, esse gap entre o autor e o leitor. E nós vamos tentar minimizar esse gap conhecendo os contextos históricos, gramaticais, culturais, coisas que estão ligadas aí à autoria do texto e à nossa compreensão hoje, depois de tantos séculos que esse texto foi escrito e traduzido para a nossa língua. Falamos sobre alguns conceitos teológicos relacionados aí de inspiração, revelação, inerrância, autoridade. Falamos sobre algumas ferramentas importantes que você precisa ter e disponibilizar para a sua leitura mais produtiva da Bíblia. E falamos sobre algumas formas de você ler a Bíblia, como por onde você começa, a importância de começar do Velho Testamento, a importância de você ter um espaço onde você sente e separe um tempo para orar e para ler a Bíblia e ler grandes porções de cada vez para você pegar uma ideia geral do texto. E eu deixei para você no nosso último encontro algumas lições de casa aí. E eu gostaria que você se ligasse e passasse para mim a lição de casa que você fez, se você começou a sua leitura anual, se você separou o seu espaço, se você determinou sua hora para fazer isso, que foram aquelas ideias que nós sugerimos no nosso último encontro. Se você já tem o seu modus operandi, digamos assim, né, a sua forma de fazer, tá tudo bem. Se você não tem e quis começar por favor, compartilhe aqui comigo. Você que está fazendo ao vivo pode compartilhar aqui no chat. E você que quiser fazer isso pelo WhatsApp, os outros do grupo não têm acesso. Nós fizemos um grupo fechado para evitar que haja muita conversa assim que às vezes não é ligada ao curso, né? Então o pessoal pede para a gente deixar só o administrador falar. Mas você pode falar comigo, pode mandar seu áudio. Algumas pessoas têm mandado perguntas, a gente tem conversado e é uma alegria a gente poder, inclusive, conversar sobre isso. Hoje nós vamos entrar então na nossa visão panorâmica da Bíblia. É a aula 4, eu peço que você mantenha a sua apostila aí bem fácil, porque nós vamos usar sempre que possível aqui, e agora nós vamos usar bastante, inclusive, quando a gente for falar dessa organização da Bíblia, dos livros da Bíblia. Talvez para alguns, eu já quero adiantar isso, talvez para alguns essa aula de hoje, ela é uma aula meio simples assim, porque você já deve estar acostumado talvez para com essas informações aí, como a Bíblia é dividida, quais são as divisões da Bíblia e quais são os blocos de livros. Talvez seja uma coisa tranquila para você, que você já está sabendo, que você já tá acostumado com isso, mas nós vamos passar, porque alguns talvez estão fazendo isso sem essa visão geral, e é muito importante que a gente tenha. Essa aula 4 ela faz um resumo com uma frase, às vezes uma palavra do que aquele livro traz. E nós vamos dar uma passada por isso e depois nós vamos dar uma olhadinha na sua versão, na sua visão cronológica. É uma ideia bem geral, nós não vamos entrar em muitos detalhes. O nosso gráfico aqui ele não está milimetricamente colocado na ordem cronológica, é só para você ter uma ideia de como é que os livros se relacionam. Talvez alguns não tenham essa noção, né? Quem nunca ouviu isso pode se surpreender com o fato de que a ordem que os acontecimentos da Bíblia, as narrativas da Bíblia vão acontecendo, não é necessariamente a ordem que elas aparecem na Bíblia, porque o agrupamento desses livros foi feito por vários critérios que não seguiu o critério cronológico. Então nós vamos falar sobre essas duas coisas hoje. Primeiro, uma visão geral da Bíblia e uma visão levemente, assim, bem rápida mesmo sobre a cronologia dos livros da Bíblia. E depois nós vamos estudar também, na segunda parte, alguma coisa sobre o cânon da Bíblia. Quer dizer, como que a Bíblia chegou até nós, quem que definiu, de que jeito que foram definidos os livros que iam entrar nas Escrituras e iam ser considerados como livros sagrados ou não. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois assuntos hoje. Fique bem ligado aí, a aula é bastante intensa, você não deve... se der uma bobeirinha aí, você perde o fio da meada, mas é um assunto que não é difícil. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque
há questões históricas, há questões técnicas, que eu não quero entrar em muitos detalhes, mas é mais uma visão geral mesmo para você ter uma noção de como é que essas duas coisas funcionam. Então vamos lá. Vamos primeiro dar essa visão geral da Bíblia aí. Na sua apostila você tem aí, na página 15, que é a aula de hoje, você tem aí a divisão do Velho e do Novo Testamento nas divisões clássicas que se faz da Bíblia. Então você tem aí o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Estou aqui na página 15, você pode acompanhar comigo aí. Eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você. Eu não vou ler tudo que está aqui, mas eu vou apenas citando aqui, né? Você tem as grandes divisões aí, o Pentateuco, depois quando você passa os 5 livros, aí vem os livros históricos. A gente poderia dividir esses livros históricos entre históricos pré-exílicos e pós-exílicos. Nós temos um curso online dos panoramas da Bíblia, em que a gente faz essa divisão assim. Depois você tem os livros poéticos, que vai Jó até Lamentações, incluindo Lamentações, que está fora da ordem aí. Depois você tem os profetas. Tem profetas de antes do exílio, tem profetas depois do exílio, tem profetas durante o exílio. E a gente vai dar uma pequena noção sobre essas divisões aí. Depois você tem o Novo Testamento. Tem os Evangelhos, os 4 primeiros livros, a vida de Jesus. Você tem depois Atos dos Apóstolos, depois você tem as cartas. Primeiro as cartas de Paulo, depois as cartas chamadas de gerais, as epístolas universais, e aí finda-se com o Apocalipse. Bom, você tem aí na sua apostila uma frase que resume cada um desses livros, qual é a ênfase, o que é que ele traz, qual é a sua proposta central, né? E eu queria te passar uma coisa agora, queria comentar com você alguma coisa a respeito dessa disposição dos livros, né? Você tem aí uma organização dos livros mais ou menos dentro disso que eu citei aqui, que está na sua apostila, né? O Pentateuco, você tem depois aqui os históricos, aí você tem os poéticos, os profetas maiores e menores, formando aqui o Velho Testamento. Depois você tem no Novo Testamento Evangelhos, Atos, que é um livro histórico, Cartas de Paulo, Cartas Gerais e Apocalipse. Mas além disso, eu quero também compartilhar com você uma linha do tempo bem rústica, rústica assim no sentido de que ela não está necessariamente assim rigorosamente cronológica, mas para você ter uma ideia. Então, quando você começa aqui, de Gênesis até Reis, na verdade, mas esse primeiro slide vai aparecer até Samuel, você vai encontrar aqui, numa ordem quase que cronológica. Por que eu digo que quase? Porque Gênesis aqui, você vai encontrar da criação até José, né, a história dos patriarcas, e cronologicamente o livro de Jó vai entrar nessa época aqui. O Jó é um contemporâneo aí, talvez de Abraão, Isaac, por ali. E a história dele, embora venha lá na divisão dos livros poéticos, que a maior parte do livro de Jó é poético, ele cronologicamente se encaixaria aqui. Depois vem aqui Êxodo. Êxodo é a saída do povo do Egito, né? Tem a história de Moisés e a saída do povo do Egito. E aí eles vão para o deserto, e no deserto eles recebem aqui o livro de Levítico, né? Que são as instruções sobre os sacrifícios, o sacerdócio e tal. E o livro de Números, ele não é sequencial aqui, exatamente sequencial ao livro de Êxodo, mas é praticamente uma complementação da história da saída deles do Egito. E aí vem Deuteronômio, que cronologicamente vem depois, mas ele vai fazer um resumo dessa história toda desde que eles saíram lá do Egito. Aí vem Josué, Juízes e Ruth. O livro de Juízes conta a história depois da conquista da Terra Prometida, e Ruth acontece no tempo dos Juízes. É possível que Samuel tenha escrito todos esses livros aqui. O livro que leva o seu nome, primeiro e segundo, a lógica, a parte que conta a morte dele para frente tem que ser outra pessoa, né? Mas o livro de Ruth também é usado, colocado ali, inclusive começa assim, no tempo dos Juízes e tal, né? Então você tem ali essa disposição aí, relativamente cronológica até aí. Quando muda para os reis, até 1 Reis capítulo 12, você vai ter cronologicamente, porque é a visão do reino de Judá, né? Aliás, o Reino Unido, que era Judá, Benjamim e todas as tribos. Primeiro sob a direção de Saul, primeiro rei, depois sob o reinado de Davi e depois sob o reinado de Salomão. Só estou confirmando aqui, porque eu falei que é a partir do capítulo 12 de 1 Reis, eu estou só confirmando se é isso mesmo.
porque é quando o reino se divide logo depois do reinado de Salomão. Exatamente. No capítulo 12, Salomão morre e Roboão, seu filho, assume, mas Deus tinha prometido já separar metade, mais da metade, na verdade, 10 tribos ficam com o reino, no reino do norte, que vai ser Jeroboão que vai assumir, e 2 tribos, Judá e Benjamim, vão ficar com Roboão. E a partir daí a história se divide em 2 reinos. Né? A organização da monarquia ela vai passar a ter 2 reinos. E aí é que começa a complicar do ponto de vista cronológico a nossa leitura aqui. Porque 1 Reis até o 11, na verdade até o 12 é cronológico. Depois do capítulo 12 de 1 Reis até o fim de 2 Reis, a sequência da narrativa é cronológica, mas aí vai alternando um rei do Velho Testamento e um rei do Novo Testamento. Desculpa. É que alguém me distraiu aqui, vou começar de novo. Não é Novo Testamento, não. Um rei do Reino do Norte, capital Samaria, chamado também de Israel, e outro rei no Reino do Sul, capital Jerusalém, também chamado de Judá. Desculpa, hoje ainda estou gripado aqui, né? Acho que eu vou ter que gravar outro para deixar depois o pessoal que vai assistir posteriormente. O que acontece aqui? O que acontece aqui é que todos os profetas que são de antes do exílio, todos os profetas que são de antes do exílio, e o que é esse exílio aí, né? Para quem não está acostumado. Se você pegar aqui na sua apostila, você vai encontrar aqui, do lado do reino de Israel, você vai encontrar aqui, estou na página 16, que no ano 722, a Assíria, que era um grande império, né? Capital Nínive. Lembra lá da história de Jonas, que ele foi pregar em Nínive? Então, Nínive era a capital da Síria, que era um grande império que Deus usou para levar cativo, como castigo pelo seu pecado, pelo seu abandono de Deus, o reino do norte, capital Samaria. Alguns profetas, eles são do reino do norte e pregam para o reino do norte. O caso de Jonas, Amós e Oséias. A maioria dos outros profetas, eles pregam no reino de Judá, no reino do sul. Mas o reino do sul também vai para o exílio, se você encontrar na página 17, ele vai para o exílio em 3 etapas, aí já com Babilônia sendo o império, porque a Babilônia conquista a Síria, e aí Deus levanta a Babilônia para punir também seu povo Israel, e aí eles vão embora para o exílio, eles vão ser deportados, e a sua terra vai ser invadida, vai ser destruída, o templo vai ser queimado e tal. Quando a gente fala em exílio, é disso que a gente está falando. Tem profetas que pregam, né, exercem seu ministério durante aquele tempo dos reis, até o exílio, tanto da Síria, no norte, como da Babilônia, no sul. Aí tem alguns profetas, que é o caso de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que pregam parte do exílio, parte antes do exílio. Por exemplo, Jeremias, ele estava lá pregando para os reis desde a época de Josias, quando o reino ainda não tinha sido invadido. Os filhos de Josias é que vão se tornando os últimos reis, e aí Nabucodonosor conquista Judá e queima o templo e tal. Jeremias está lá nessa transição aí. Ele pega um pedaço do reino ainda sob a liderança de Josias, pega o final do reino e pega também o exílio. Ele permanece em Jerusalém, e enquanto as pessoas, a maioria vai sendo deportada para a Babilônia, mas ele está lá. Então ele é um profeta, parte antes do exílio, durante e parte depois. Daniel vai aparecer já lá na corte da Babilônia. Então Daniel é um profeta durante o exílio. Ezequiel também começa um pouquinho antes, mas ele vai exercer a maior parte do seu ministério durante o exílio. Ele vai ser deportado em uma das primeiras invasões, ele vai ficar lá até que Jerusalém finalmente caia e tal. Depois tem 3 profetas, e aqui voltando aqui para o nosso gráfico aqui, você vai ter 3 profetas. Eu tinha inclusive modificado isso aqui para ficar mais correto, e acabei pegando a versão errada aqui. 3 profetas aqui, Ageu, Zacarias, Malaquias, eles vão ser depois do exílio, mas eles não vão viver na mesma época. Na verdade aqui, o certo seria colocar no mesmo quadro aqui, Ageu e Zacarias no tempo de Esdras. A história de Esther também acontece entre o capítulo 6 e 7 de Esdras.
Depois veio Neemias, conviveu um pouco com Esdras, sim, mas ele passou um pouco. E Malaquias, ele vem no final de Neemias, é depois que Neemias exerce o seu ministério. Então, você percebe que aqui fica confusa a questão da cronologia, porque os profetas, eles vão se inserir durante a narrativa dos reis. Tá certo? Então, não é meu propósito explicar como é que isso acontece aqui um por um, só para você ter essa ideia e saber que isso é assim que funciona. Na sua apostila, você vai encontrar aqui, quando falar dos profetas, você vai encontrar a época, o ano que ele trabalhou, que ele viveu e exerceu o seu ministério. É claro que essas datas aqui são datas antes de Cristo. Então, aqui, Obadias, 841 antes de Cristo. Isaías, 739 antes de Cristo, e assim por diante, né? Então, esses nomes aqui, eles são colocados na frente dos nomes do profeta, a data que ele exerceu seu ministério, tá certo? Então, só para você ter essa ideia aí, talvez você já tinha essa noção, talvez você já tinha essa ideia, talvez não, né? E uma outra coisa agora, se você tiver alguma dúvida sobre isso, certamente você terá alguma dúvida. Se você quiser formular alguma pergunta sobre isso, estando ao vivo você pode fazer a pergunta aqui, senão você pode mandar depois por WhatsApp. Agora, preste atenção nesse outro gráfico que eu vou colocar para você aqui, vou até sair da cena aqui para você ficar com a tela toda à sua disposição. Veja só, esse quadro aqui eu fiz pensando em ajudar você a se localizar entre os principais personagens e a principal liderança de cada época. Então, vou dar um tempinho aqui para você se localizar. Achou aí onde está a apostila 16, 15, 16 e 17? Nós estamos falando do Velho Testamento e a gente vai vir aqui para esse novo gráfico aqui. Perceba que nesse gráfico nós temos aqui 3 informações principais. Primeiro aqui em verde, o livro da Bíblia a que se refere essa época. Na linha azul nós temos aqui o tipo da liderança. Quem é que está exercendo liderança nessa época? No caso aqui, desse primeiro gráfico, é a época dos patriarcas. Depois você tem aqui o personagem. Se você tem algum personagem em destaque, esse gráfico vai te mostrar aqui. Então veja, no livro de Gênesis e no livro de Jó, a época é a época dos patriarcas. Ou seja, você tem uma pessoa, um homem a quem Deus chama, ele vai ser não só o chefe da sua família, mas ele vai ser o sacerdote da sua família, e vai ser o profeta da sua família, e vai ser aquele que vai fazer a intermediação entre Deus e sua família, vai receber os oráculos, vai fazer os sacrifícios, etc. Então, a primeira etapa é a etapa dos patriarcas. Depois, você vai ver aqui uma segunda fase, você vai mudar a liderança. Nos livros de Deuteronômio, é o restante do Pentateuco, né? Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você vai ter aqui a época dos generais. E aí, em seguida ao general Moisés, vai vir o livro de Josué. Então, a época que eu chamei aqui de época dos generais. Quando morre Josué, você vai encontrar a época dos juízes. Né? E não é por acaso que o livro chama Juízes. E aí você vai ter aí de Otiniel até Samuel, os juízes que são homens que Deus vai levantando ao longo do tempo para conduzir o seu povo. Não tem rei aqui. O personagem aqui ou é o general, no caso Moisés, e Josué depois, na época da conquista, e os juízes. Os juízes não são juízes no sentido de magistrado jurídico, mas de um administrador e especialmente de um libertador, porque normalmente o povo está em pecado, e aí Deus manda um opressor, e aí ele levanta, depois que o povo clama, um juiz para libertá-los. Então vem essa segunda fase aqui, que é a fase antes da monarquia. Então, repetindo aqui, a primeira fase é a fase dos patriarcas, que vai no livro de Gênesis, e nós incluímos Jó, porque Jó é um patriarca. Aliás, se você tiver a oportunidade, não sei se você fez isso ainda, ou se você já fez isso, se você não fez, você pode acessar no canal do Instituto Alvo no YouTube, o mesmo lugar onde você assiste aqui a sua série da Bíblia Simples, tem uma série sobre os patriarcas. São 4 estudos que vão pegar justamente essa época aqui. Então nós vamos falar sobre Jó, Abraão, Isaac e Jacó. Poderia ter falado sobre José também, mas a série ficou só nos 4 aí. Então você pode assistir lá, ela está disponibilizada, você pode assistir gratuitamente lá no canal do YouTube. Bom, voltando aqui, passando a época dos patriarcas, a época dos generais e dos juízes,
E aí nós chegamos à época da monarquia. Agora você veja que a maior parte do Velho Testamento está distribuída nessa época. Como eu já falei anteriormente, você tem 3 reis aqui: Saul, cuja história vai ser contada em 1 Samuel, Davi, cuja história vai ser contada em 2 Samuel e em 1 Crônicas. E aqui na época de Davi nós colocamos os Salmos. Não é que Davi seja o único salmista, mas ele escreveu mais da metade dos Salmos. E provavelmente na época de Davi se começou a catalogar os Salmos. Ezequias também deve ter feito isso. Talvez Esdras tenha participado dessa coletânea dos Salmos, mas Davi é quem começa a fazer isso, e é ele que escreve a maior parte dos Salmos. Então nós colocamos Davi aqui, o livro da Bíblia aqui, e o personagem como Davi. Mas agora aqui já é monarquia, que Saul é um rei, Davi é outro rei, Salomão é outro rei. Acontece que por causa de Salomão se desviar de Deus, o que acontece? O seu reino é dividido, e aí vai ficar o reino de Judá, que começa com Roboão, ele é o primeiro rei, vai até Zedequias, que é o último rei antes do exílio, enquanto que lá no norte, em Israel, Jeroboão é o primeiro rei, tá? Joroboão aí é Jeroboão, e Oséias é o último rei. Então o que acontece nessa época? Veja aqui, ó, na época de Salomão, você tem aqui 1 Reis 1 a 11, e a história é repetida em 2 Crônicas, eu não falei lá, mas Crônicas repete a história do reino do sul, sob a perspectiva do sacerdócio levítico e sob a perspectiva política. É lá que tem as genealogias, porque esse livro é escrito depois do exílio, quando o povo está voltando. E eles são, é Esdras quem escreve, e ele está fazendo questão de observar que os sacerdotes têm a linhagem sacerdotal, e os judeus que estão reconstruindo o templo e os muros e tal, eles são judeus de verdade e tal. Se eles não são encontrados nos registros, eles ficam de fora, por exemplo, da Assembleia. Nessa época aqui você vai encontrar também Provérbios, Eclesiastes e Cantares, que são livros escritos por Salomão. Agora, a maioria dos livros do Velho Testamento, que são os profetas, onde eles se encaixam aqui. Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, que são os profetas menores, mais Isaías aqui, que é um profeta maior. Profeta menor significa que os livros são pequenos. Profeta maior, que os livros são maiores. É só isso. Então aqui você tem o período da monarquia, e a maior parte dos livros do Velho Testamento vão se encontrar aqui nessa faixa, no tempo da monarquia de Saul até o fim do Reino do Norte e do Sul. Aí você tem, eles voltam do exílio. Aqui, a partir do momento que eles vão para o exílio, aqui no final do Reino de Israel, no caso da Assíria, depois no final do Reino de Zedequias, no caso da Babilônia, Israel nunca mais tem autonomia política. Os impérios vão se sucedendo no mundo e vão, conforme um povo vai lá e conquista, Israel entra no espólio e fica conquistado por essa nova nação. Então, por exemplo, a Síria vem e conquista Israel. Anos depois, a Babilônia conquista a Síria e passa a dominar Judá. Mas durante o exílio, acontece já uma outra coisa. Aliás, já é ainda durante o tempo de Daniel. Por isso que você vai encontrar aqui Daniel como uma liderança no exílio. No tempo do exílio, quais serão os livros que vão ser escritos? Daniel, que está na Babilônia, e ele passa o tempo da Babilônia até o Império Persa. Ezequiel e Jeremias, a gente já citou, e aqui então o personagem vai ser a Assíria e a Babilônia. Acontece que quando os persas conquistam a Babilônia, algum tempo depois, Ciro, que é o rei da Pérsia, ele determina o retorno dos judeus para Jerusalém. E aí vai aparecer a história registrada em Esdras e Neemias, também nesses profetas que estão aqui em cima. Os livros da Bíblia vão ser esses: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, e a história da rainha Esther, que acontece aqui no meio do livro de Esdras. Então, se você prestou atenção, eu sei que é bastante informação, e eu não estou imaginando que você vai gravar essas informações todas agora. Eu só estou querendo te mostrar a relação entre esses livros, os personagens e a sua época. E aqui, só para você ter uma ideia do tempo, agora nós juntamos todos aqueles gráficos num gráfico só. Só para você ter uma ideia do tempo. Eu não sei se você já tem essa ideia. De novo, talvez alguém está fazendo o curso não tem, nunca viu falar disso. Se você já viu, talvez tenha alguma coisa ligeiramente diferente, mas você vai recordar aí. Então, quanto tempo mais ou menos acontece nesse período todo aqui do Velho Testamento? Veja só, de Adão até Noé, mais ou menos 2000 anos que se passam.
Não estou falando da criação da terra, estou falando da criação do homem, né, do registro do Éden lá, até Noé, se passam mais ou menos 2.000 anos. Como é que as pessoas calculam esse tempo? Calculam esse tempo principalmente usando as genealogias que tem lá em Gênesis. Né? E aí sempre alguém pergunta, mas será que aquelas datas que tem lá, aquelas datas, não, aqueles tempos, viveu 900 e não sei quantos anos, Matusalém viveu 969 anos, o outro viveu 800 anos, será que aquilo era real? Sim, era real. Eu não vejo nenhuma razão para nós entendermos aquelas idades lá como sendo de outra forma. Eram anos, de 365 dias. Mas como é que eles viviam tanto tempo assim? Bom, isso é uma coisa que é mais científica do que teológica aqui, mas eu vou só citar um professor que eu ouvi falando sobre isso, que talvez alguns conheçam, chama-se Adalto Lourenço. Ele tem uma teoria, que talvez não tenha sido ele que desenvolveu, mas ele acredita nessa teoria e ele a ensina, e eu concordo com ela, que explica por que as pessoas viviam tanto tempo antes do dilúvio. A explicação que ele dá é a seguinte: lá em Gênesis você vai encontrar lá que havia águas acima do firmamento e abaixo do firmamento. O que é o firmamento? Essa abóbada celeste aí, esse azul do céu. Né? Então havia água para cima e havia água para baixo. No dilúvio, a Bíblia diz que não é que choveu só sobre a terra, mas que as comportas se romperam. E as águas que estavam acima do firmamento e abaixo do firmamento, elas inundaram a terra. Então não foi só chuva, foi um rompimento da camada que circundava a Terra, da camada atmosférica, que fez essa água descer de uma vez só. Segundo alguns cientistas criacionistas, essa mudança climática afetou totalmente as condições de vida na Terra. Por quê? Porque essa água que ficava acima do firmamento e abaixo do firmamento formavam aí, segundo essa teoria, uma espécie de uma câmara hiperbárica. A incidência de raios ultravioletas não era tão grande como é hoje, por isso as pessoas conseguiam viver mais tempo. É por isso que também eles entendem que os dinossauros existiam antes do dilúvio. Depois do dilúvio, as condições mudaram e aí eles acabaram extintos e o homem passou a viver menos tempo, porque agora as condições climáticas mudaram. Essa é só uma teoria, mas é uma teoria que para mim é muito razoável. Tudo bem se você não concordar com ela, mas é uma teoria interessante. Eu vou repetir, eu aprendi com o professor Adalto Lourenço, um cientista criacionista que acredita na Bíblia e que também é um cientista. E ele tem vídeos muito interessantes que você pode procurar no YouTube, você pode inclusive convidá-lo para dar uma palestra na sua igreja. Ele faz isso e é bem interessante para jovens, para universitários, para estudantes ouvirem o que ele tem a dizer sobre isso. De qualquer maneira, independente dessa teoria que ele prega estar correta ou não, eu creio que aqueles anos lá que as pessoas viviam eram anos literais. E baseado nisso, então se conclui que mais ou menos se passou 2.000 anos entre Adão e Noé. Agora, aí entra a história dos patriarcas. E a partir deles, você vai ter aí, desde a história dos patriarcas até o fim do Velho Testamento, você vai ter aí. Opa, deixa eu voltar aqui para você poder acompanhar o gráfico de novo. Desde o fim da era dos patriarcas, na verdade, depois do dilúvio até o fim do Velho Testamento, você vai ter aí cerca de 200 anos da história dos patriarcas. Depois, desde a morte de José até a conquista da Terra Prometida, vão se passar aí mais 540 anos. É claro que 540 anos não são só o tempo de Moisés e Josué. Eu estou contando aqui os 400 anos que eles ficaram no Egito, arredondadamente, né? 430 anos para ser exato. 400 anos que eles ficaram no Egito, mais o tempo de Moisés, que foram 120 anos, e mais o tempo de Josué, ele viveu aí mais pelo menos uns 40 anos depois da morte de Moisés, então dá mais ou menos uns 540 anos, desde a morte de José até a conquista da Terra Prometida e o fim da vida de Josué. Depois você vai ter mais 300 anos aí no tempo dos juízes. Aí você vai ter 120 anos de uma monarquia unida, que é 40 anos para cada um desses reis. E aí o tempo que vai da divisão do reino aqui, de Jeroboão até Oséias, que foi o tempo que durou mais, que é o reino de Roboão a Zedequias, que foi o tempo que durou mais. O reino do norte acabou primeiro. Esse período aqui, que comporta todo o reino de Judá, que inclui todo o reino de Judá, são mais ou menos 350 anos. Então veja que coisa. O tanto de informação que nós temos aqui na Bíblia
a maior parte do Velho Testamento é formado por histórias que acontecem em 350 anos. Aqui nós temos 2.000 anos em 10 capítulos. E aqui nós temos 350 anos em todos esses livros aqui, né? Então, às vezes a gente perde um pouco essa noção de que aqui parece que passou muito mais tempo, que tem muito mais coisa sendo narrada, mas na verdade são 350 anos. E depois do exílio aqui mais 70 anos até o final aqui de Ezequiel, Lamentações e tal, para encerrar aí com apareceu aqui ainda, mais 100 anos entre a história de Esdras, Neemias, Malaquias, mais ou menos 100 anos aí. São 70 anos até eles voltarem, depois mais 100 anos até o fim do Velho Testamento. Então some aqui, ó. Esses 2.000 anos aqui até Noé, mais aproximadamente 1.600 anos até o fim do Velho Testamento, e mais 400 anos que vão se passar entre o Velho e o Novo Testamento. Então você tem aqui, arredondadamente, de Adão até Noé, 2.000 anos, de Noé até Cristo, mais 2.000 anos, e agora mais 2.000 e tantos anos de Jesus Cristo até nós. Aí mais ou menos você tem uma ideia dessa cronologia e aqui nem tanto a cronologia, mas dessa disposição de tempo do Velho Testamento. Ok até aqui, gente? Tudo bem? Então, claro, você não vai guardar tudo isso, mas é importante que você tenha essas informações. O Novo Testamento, a gente não vai fazer esse quadro aqui tão detalhado, seria até legal fazer, mas aí o Novo Testamento tem menos impacto na questão assim da ordem cronológica. Claro que os evangelhos, eles narram os 33 anos da vida de Jesus, né? 30 anos com poucos detalhes, depois seu ministério mais ou menos 3 anos e pouco. E se você pegar cada evangelho, ele repete a história com detalhes diferentes, e aí, obviamente, você vai ter menos dificuldade para juntar a cronologia, que vem, os evangelhos são a vida de Jesus, depois vem Atos na sequência, e depois as cartas. As cartas, elas não foram escritas, aí sim, é uma coisa importante você saber, elas não foram escritas na ordem que elas aparecem na nossa Bíblia. A ordem delas é diferente, mas esse aqui eu não fiz o quadro nesse curso. No curso das cartas, que você pode também fazer online depois, lá você vai ter quadros com as datas de cada uma das cartas. Essas informações não vão mudar a sua vida, mas elas vão te ajudar a compreender melhor o contexto e ajudar a romper aquela distância lá, aquele gap entre o autor e o leitor.